Fala galera que nos acompanha aqui pelo Insta, beleza? Sejam bem-vindos. Tô atrasado aqui, tô 33 minutos atrasado no horário que eu marquei para live sobre o que aconteceu em Criciúma, mas é porque às 17 horas, quando eu entrei, ia começar a fazer a live de Criciúma. Aí meu patrão Maurício Gisler, do blog Exame de Ordem, apareceu na transmissão e eu aproveitei e fiz com ele uma live no susto aí, uma live de supetão, tinha quase 200 pessoas, queria agradecer lá, para a gente aproveitar e falar um pouco da prova do Exame de Ordem de domingo. Tinha pessoal, alguns ainda achavam que não ia ter prova, o Conselho Federal da OAB se manifestou taxativamente e já liberou inclusive a consulta aos locais de prova. E antes de começar a falar aqui do fato de Criciúma, que é o objetivo dessa live, eu queria parabenizar, quero dar os parabéns e externar publicamente a Comissão de Exame de Ordem da OAB pela escolha da regra dos locais. Pode até ser que um local ou que outro aí tenha desagradado, mas em regra, pelo que eu vi nos comentários da live anterior que eu acabei agora, em regra a OAB foi muito feliz e mais especificamente a Comissão do Exame de Ordem foi muito feliz, muito proativa, muito competente na escolha dos locais. Alguns assim tem local que eu não conheço, mas por exemplo, aqui em Pernambuco, a prova vai ser na Católica no Bloco G, onde sempre foi. Um prédio enorme, 8 andares, janelões, ventilados, uma área que não é uma área assim que você consegue chegar e entrar, entendeu? Lá em Salvador eu vi que mudou para a Unijorge, a Unijorge é gigantesca, eu tive lá em 2019, não fui esse ano, tive em 2019, e já era um prédio gigante lá. Então assim, parabéns. Certo? Eu preciso externar isso publicamente. A Comissão do Exame de Ordem da OAB, do Conselho Federal da OAB, está de parabéns, não só pela proatividade de fazer a prova, também pelas medidas de segurança, as medidas aí para evitar contágio e também pela escolha de regra dos locais. Quem está focado no exame de ordem, eu fiz a live agora com o Maurício, está disponível aqui no feed do meu Insta. Bom, agora nós vamos falar sobre um tema que ganhou uma repercussão enorme de ontem para hoje. Mais especificamente é um tema tão complexo, que eu vou dividi-lo em várias lives. Como vocês estão sabendo, na noite / madrugada de ontem para amanhecer o dia de hoje, a cidade de Criciúma, ela foi assolada pelo que alguns chamam de cangaceirismo moderno. Eu acho que o que aconteceu em Criciúma nem se adequa ao conceito técnico, o conceito de sociologia jurídica de cangaceirismo moderno, mas em outra live nós vamos discutir isso aí. Eu vou inclusive ver se eu trago alguns especialistas para fazer lives comigo sobre o fato de Criciúma, até porque quando você pensa em cangaceirismo moderno, você pensa numa cidade menor, uma cidade do interior, e Criciúma é uma cidade bem maior, é uma cidade que tem uma dimensão muito maior. Inclusive Criciúma tem batalhões do Exército Brasileiro, então em tese não seria uma cidade desprotegida, mas aconteceu tudo isso, as imagens ganharam uma repercussão gigantesca ao longo do dia de hoje. Você teve garis feitos como reféns, disparos de armamento pesadíssimo, de armamento .50, 762, 556, armamentos de guerra. Então assim, foi um fato muito emblemático, foi uma ação dos meliantes, uma ação da vagabundagem muito, mas muito ousada, uma ação que inclusive me permita dizer, se não houver uma dura repressão por parte das forças estaduais e das forças federais de segurança, porque o que aconteceu em Criciúma, para mim, é um ato que precisa de uma repressão, não só por parte do governo do estado, mas também do governo federal. Eu acho que é algo tão grave, é algo tão dantesco, que só as forças do governo do estado não são capazes de dar aquele combate. Não é por ineficiência, incompetência, por nada disso. É porque um grupo criminoso que faz aquilo, ele está muito bem articulado. E ele tem com certeza ramificações fora do estado. Então carece de uma repressão mais uniforme, que no meu entender deve romper as fronteiras do estado. Mas eu vou falar isso depois aí, eu vou fazer uma outra live para tratar desse episódio especificamente. Eu queria, na live de hoje, tratar de uma ocorrência do que aconteceu em Criciúma, que eu tô vendo muita gente mesmo fazer as tipificações das mais esdrúxulas possíveis nas redes sociais. Para quem não viu a cena, eu vou descrever a cena rapidamente. Os meliantes, a vagabundagem, quando estava fugindo, certo? Quando estava se evadindo,
alguns jogaram, abriram pacotes de notas e espalharam pelas ruas, e outros deixaram cair. O fato é que notas, cédulas de real, se espalharam por algumas áreas e algumas ruas da cidade de Criciúma. E se filmou, se postou na internet, tá rolando isso aí no Twitter. Toda vida que eu entro no Twitter eu vejo alguém diferente postando. Tá rolando no Instagram também. Pessoas catando essas notas, inclusive comemorando. Tem um que tô rico, tal. Notas de R$50, notas de R$100. O pessoal catando. Me parece que alguma dessas pessoas que estavam aparecendo nesses vídeos foram identificadas e foram capturadas, foram conduzidas à delegacia de polícia. Eu não tenho informação mais recente se já teve audiência de custódia delas, se elas foram liberadas, se elas não foram liberadas. Inclusive, se tiver alguém na live aí que seja de Criciúma e souber essa informação, puder colocar nos comentários, eu agradeço. Mas aí surgiu a discussão especificamente sobre essa cena. Os meliantes, jogaram ou deixaram cair, enfim, o dinheiro se espalhou, o dinheiro objeto do crime se espalhou pelas ruas lá, por 2, 3 ruas, e o pessoal saiu catando, saiu pegando, saiu tirando onda, saiu metendo a mão naquela grana. E aí surgiu a pergunta, houve crime da parte dessas pessoas? Eu estou falando das pessoas que pegaram o dinheiro no chão. Das pessoas que, sabendo que se tratava de um roubo, que sabendo que se tratava de uma ação delituosa, que sabendo que aquele dinheiro se espalhou como fruto de uma ação delituosa, pegaram o dinheiro lá no chão. E aí, houve crime da parte deles? Bom, sim, houve crime sim da parte deles, inequivocamente, pelo menos na minha opinião. Só que surgiu uma discussão sobre qual crime. Parece-me, eu vou dizer a você, parece-me, porque foi essa informação que eu recebi, tá certo? Que o delegado que recebeu esse caso tipificou como furto essa conduta. Eu quero deixar bem claro que eu não li a ocorrência policial. Eu só gosto de dar certeza com uma coisa, então coisa dessa natureza, quando eu leio o auto de prisão em flagrante delito, o TCO, o que quer que seja. Eu não li. Mas eu vi em alguns veículos de imprensa dizendo que o delegado teria tipificado a conduta como furto. Eu não sei se isso é verdade. Quero crer que sim, até porque eu vi isso em mais de um veículo de imprensa e veículos de imprensa consolidados, veículos de imprensa lá, que não me parece que teriam motivo para inventar uma história como essa. Mas insisto, eu não li o APFD, eu não li o auto de prisão em flagrante delito. Também, se alguém tiver tido a oportunidade de ler, ou se tiver algum advogado aqui que tenha acompanhado o fato e puder nos confirmar, eu agradeço. O delegado teria tipificado como furto. Eu vi algumas pessoas dizendo que seria apropriação de coisa achada, que é lá do artigo 169, inciso 2 do Código Penal. Eu vi muita gente, talvez a maioria das pessoas que se manifestaram em redes sociais hoje, pronto, a Uberlândia está dizendo que sim, a Silvana está dizendo que sim. Eu acho que sim é porque eu perguntei se tipificou como furto, é isso? Só para não ficar, para todo mundo possa entender. Vocês estão respondendo a Maria Eduarda Direito, a Roberta Matos, a Silvana, estão respondendo sim porque o delegado tipificou como furto? Foi isso? Me confirme aí, por gentileza. Então, a maioria das pessoas que eu vi em redes sociais estavam falando, foi apropriação de coisa achada, eu escutei muito isso. Pronto, a Roberta confirmou. Obrigado, Roberta. Uberlândia confirmou também, muito obrigado. Então, eu vi a gente falar em apropriação de coisa achada. Vi outras pessoas falarem em crime de receptação. Bom, com todo respeito, o delegado tem os motivos dele, eu não sei quem foi o doutor delegado que fez essa ocorrência. Com todo respeito também a quem está colocando aí que se trata de apropriação de coisa achada, eu ouso discordar. Eu estou dizendo a você que tem crime, eu sei que tem crime. Mas primeiro, eu ouso discordar da capitulação do crime de furto. Se você pegar na letra da lei, se você for lá para o artigo 155 do Código Penal, a definição de furto é subtrair coisa móvel alheia. Quando você fala em furto, você tem que trabalhar com o verbo nuclear do tipo subtrair coisa móvel alheia. Ora, já ensina o mestre Nelson Gria, e sempre que nós estamos diante de algo dessa natureza, de uma tipificação tão controversa, eu sempre recomendo aos meus alunos aqui no JUS 21 recorrer aos clássicos.
Eu sempre digo, bora para os clássicos, bora para a Hungria, bora para Magalhães Noronha, bora para a exposição de motivos do Código Penal, porque você sempre encontra o alicerce da tipificação lá. E a Hungria nos ensina, e nos ensinava, por óbvio, que o crime de furto presume que o bem esteja sobre a posse do proprietário ou possuidor, que o bem esteja sobre a esfera de controle, a esfera de disponibilidade do legítimo proprietário ou possuidor, e que o agente delituoso ele subtraia este bem dentro da esfera de controle, ele subtrai esse bem dentro da esfera de disponibilidade daquele que tem a posse ou propriedade da rex furtiva. Talvez esse seja um dos conceitos mais elementares que Nelson Hungria nos dá sobre a caracterização do crime de furto. Para ter furto tem que ter subtração. Alguém pegou, alguém tirou, alguém foi lá e trouxe para si. Subtração de quê? De coisa móvel alheia. Ora, se furto é subtrair coisa móvel alheia, presume-se que aquele bem foi subtraído dentro da alçada de disponibilização do seu legítimo proprietário ou possuidor. É aquela história. Eu estou gravando aqui essa live na sala de reuniões do JUS 21, porque a minha sala está pintando lá embaixo. Porém, lá na minha sala está notebook, tem outro telefone celular. Eu posso a qualquer momento sair daqui, descer aqui 3 andares, 4 andares e ir para outra sala pegar meus bens. Aquele bem está sobre a minha alçada. Aquele bem está sobre a minha disponibilização imediata. Eu posso ter acesso àquele bem a qualquer hora que eu assim desejar. Se eu quiser parar a live agora e descer e pegar, o bem está sob minha disponibilização. Se alguém entra lá e pega o notebook, pega o celular, leva embora, por óbvio que isso é furto. Ele está subtraindo coisa móvel alheia. Perceba que no contexto do que aconteceu em Criciúma, as cédulas elas não estavam mais sobre a alçada de disponibilização do banco. O banco não é o proprietário daquele dinheiro, mas ele é o possuidor daquele bem naquele momento. Ah, Giovanni, o dinheiro é do banco. É uma outra discussão, tá? Mas eu já te antecipo que se nós fôssemos aprofundar a discussão acerca do objeto da rex furtiva, nesse caso, o banco não é dono do dinheiro, mas ele é o possuidor, o legítimo possuidor do dinheiro naquele momento. E o dinheiro não estava mais no banco, o dinheiro não estava mais na agência, o dinheiro não estava mais no caixa eletrônico, o dinheiro havia sido espalhado em via pública. Então, particularmente, eu ouso discordar da tipificação de furto. Eu acho que não cabe a caracterização de furto nesta situação. Pelo mesmo motivo que, por exemplo, se eu perder meu telefone celular numa balada. Sei lá, eu estou na praia lá e perdi meu telefone caiu do bolso lá na barraca onde eu estava sentado. Alguém passou e achou, eu não posso falar em furto. Porque não houve uma subtração da minha alçada de disponibilidade. Ora, pelo mesmo motivo, o dinheiro que encontra-se espalhado no chão não pode ser objeto de furto, beleza? Então, ouso discordar do furto. Vi algumas pessoas falando em receptação também. Poucas, mas falaram em receptação. Artigo 180 do Código Penal. Mais especificamente, a modalidade de receptação própria. Porque existe a receptação própria e a receptação imprópria. Receptação própria ou originária é a receptação descrita na parte inicial do caput do artigo 180. A receptação imprópria ou por derivação é a que está na parte final. Muita gente falando em receptação própria. Eu também ouso discordar. Eu acredito que os verbos nucleares do tipo de receptação própria não estão presentes na conduta daquelas pessoas que estavam lá catando dinheiro na rua. Por quê? Observe, eu vou ler aqui para vocês o caput do artigo 180 do Código Penal. Receptação: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime. Essa é a receptação própria. Ou influir para que terceiro de boa fé adquira, receba ou oculte. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Pois bem, pessoal, vamos reparar aqui os verbos, certo? Que todo mundo sabia que aquele dinheiro espalhado no chão. Não, eu não estou dizendo que não é crime. Cuidado, Roberta, Carlos Lotz, eu não estou dizendo que não é crime. Eu abri a live falando o contrário.
Eu abri a live falando que era crime, mas que eu discordava das 3 tipificações que estão sendo dadas pela maioria das pessoas. Eu já externei porque, com todo o respeito e todas as vênias, eu discordei da tipificação feita pelo delegado em relação ao crime de furto. Estou dizendo que outras pessoas afirmaram ser crime de receptação. Mais especificamente, eu vi um professor postando e alguns alunos replicando que seria crime de receptação. Com todo o respeito, eu discordo. Principalmente na tipificação de receptação própria. Por quê? Porque os verbos nucleares da receptação, ao meu sentir, não se enquadram naquele caso concreto. Pessoal, tipificar talvez seja o exercício mais difícil que existe no direito penal. Eu sempre digo que as pessoas acham que o difícil do direito penal é a parte geral. Não é. A parte geral é a parte boa, é a parte mais simples, é a parte mais escorreita. O difícil é a tipificação. É tanto que aqui no JUS 21, nos cursos de delegado, na pós-graduação em segurança pública, na pós-graduação em direito penal e processual penal, o meu módulo de crimes em espécie, que é do 121 para frente, ele tem mais de 70 horas. Eu gravo aqui, eu acho que eu gravei agora para esse módulo que eu finalizei agora, 74 horas de aula só de crimes em espécie. E a coisa que eu mais me preocupo é justamente ensinar os alunos a fazer o exercício de tipificação, que é você olhar para a conduta e saber fazer a efetiva adequação da conduta à definição normativa. E na receptação me parece que essa tipificação não seria adequada. Por quê? Todos os envolvidos ali sabiam que aquele dinheiro se tratava de objeto de crime. Dinheiro não fica espalhado no chão. Dinheiro não voa no meio do mundo aí. Dinheiro, se ele está ali espalhado na rua, é porque alguma coisa aconteceu. E a cidade estava debaixo de uma chuva de munições, de disparos, todo mundo replicando, todo mundo em Criciúma que estava acordado sabia que estava tendo crime. Então, que ali era objeto de crime, isso é inequívoco e notório. Agora, olha os verbos da receptação. Adquirir. Qual é o conceito de adquirir? É simplesmente pegar? Não. Mais uma vez eu recorro aos clássicos, mais uma vez eu recorro ao mestre Nelson Gria. Quem adquire vai em busca da transferência da posse de um bem que sabe ser objeto de crime. Esse adquirir, essa transferência da posse pode ser gratuita ou pode ser onerosa. Mas o verbo adquirir para fins de reconhecimento do delito de receptação, presume que o indivíduo vai em busca da transferência da posse de um bem objeto de crime de A para B. Eu sei, por exemplo, que a Larissa está com um telefone celular que foi objeto de furto. Claro que é hipotético aqui. Estou dando o exemplo da Larissa, porque a Larissa está aqui sempre nos ajudando. Acabou de fazer o comentário aqui. Numa situação hipotética, é óbvio que a Larissa é uma pessoa de bem, a Larissa é uma pessoa escorreita, trabalhadora. Mas em uma situação hipotética, eu sei que a Larissa furtou um telefone celular. Eu vou até a Larissa e compro aquele telefone celular que eu sei que é objeto de furto. Eu busquei, de forma onerosa, porque eu estou comprando, fazer a transferência da posse de um bem que eu sei se é objeto de crime. Isso é adquirir. Isso é receptação. Ou então, eu chego para a Larissa e digo, Larissa, tu furtou esse telefone aí, mulher. Eu estou sem celular, me arruma um celular aí, vai lá, me dê o celular. Ela me dá. Eu adquiri de forma gratuita, de forma não onerosa, eu busquei a transferência da posse do bem objeto do crime. Ela tinha um celular furtado e me transferiu. É esse o sentido de adquirir. É essa a cognição, vamos dizer assim, que majoritariamente a doutrina faz do verbo adquirir na caracterização do crime de receptação. E perceba, o dinheiro estava onde? Espalhado. Não houve uma efetiva transferência de posse naquele caso. O malote se abriu ou foi aberto, o dinheiro estava em via pública. O dinheiro estava ao rés do chão e ao vento das intempéries, como costuma dizer a doutrina clássica de Magalhães Noronha. Então eu não posso imaginar que houve a caracterização do verbo adquirir, porque não houve uma busca de transferência de posse, houve uma aquisição da posse. Perceba, não houve uma busca da transferência da posse, porque para existir a busca da transferência da posse, o dinheiro tem que estar na mão de outra pessoa. Se o dinheiro estava espalhado ao rés do chão, eu busquei a posse e não a sua transferência. Logo, não há como se reconhecer a receptação na modalidade de adquirir. A lei fala receber, ninguém deu.
Então não houve recebimento. Transportar, não houve o recebimento para transportar. Conduzir ou ocultar. Então, por todos os motivos externados, e aí a possibilidade de caracterização da receptação seria no verbo adquirir, por os motivos externados, respeitosamente, eu não entendo pela caracterização da receptação no caso concreto. E das 3 tipificações, a que mais foi repetida, estou voltando aqui no vadimeco, a que mais foi repetida foi a apropriação de coisa achada, tá? Eu vi várias pessoas nas redes sociais, inclusive aqui, quando eu abri a live, eu vi várias pessoas dizendo, não, isso é apropriação de coisa achada. Bom, com todo o respeito, me desculpe, mas eu discordo dessa tipificação, embora, para que você entenda isso, você tem que ter tem que ser muito safo, você tem que ser muito acostumado a fazer a tipificação, porque realmente é muito sutil os motivos que me levam à discordância. Vou ler a letra da lei, tá? Não estou dizendo que seja isso. Eu vou ler a letra da lei. Artigo 169, inciso 2 do Código Penal. 169, inciso 2. Apropriação de coisa achada. Quem acha coisa alheia perdida e dela se apropria, total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou ao legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias. Inclusive, essa apropriação de coisa achada talvez seja o exemplo mais clássico da doutrina de crime a prazo. Parêntese aqui para quem está focado em prova de polícia, para quem vai fazer exame do OAB em direito penal. Crime a prazo são aqueles crimes que só podem ser reconhecidos depois do transcurso de um lapso temporal taxativamente previsto em lei. Então, para que você tenha apropriação de coisa achada, não basta o indivíduo encontrar algo que não lhe pertence. É preciso que ele permaneça na posse pacífica do bem por um lapso de tempo superior a 15 dias. Exemplo, se eu vou saindo aqui do escritório, chego ali no elevador e vejo um celular no chão, numa clara situação que alguém foi botar na bolsa e o celular caiu, numa clara situação que o celular é perdido, eu pego o celular, sei quem é o dono, consigo identificar o dono, e eu fico com o celular usando ele durante 15 dias e no 15º dia eu devolvo ao legítimo proprietário, não há crime da minha parte. Giovanni, mas você achou o celular que estava perdido? Achou. Você sabia quem era o dono? Sabia. Você ficou usando ele? Fiquei. E por que não é crime? Porque o crime não é encontrar, ficar e usar. O crime é encontrar, ficar, usar, por lapso de tempo superior a 15 dias. De novo, por lapso de tempo superior a 15 dias. Por isso que se trata de um crime a prazo. Só essa razão de ser já desnaturaria a possibilidade de enquadramento daquela conduta como apropriação de coisa achada. Por isso que eu lhe digo, tem um motivo mais relevante ainda, certo? Tem um motivo mais relevante, mas só por isso, só pelo fato da lei trazer essa rúbrica dentro do prazo de 15 dias, já ficaria completamente inviabilizado a caracterização do tipo penal do artigo 169, inciso 2. Embora eu acredite que a grande maioria de vocês tenha visto essa tipificação ao longo do dia nas redes sociais. Talvez tenha sido a tipificação que eu mais vi ser feita nas redes sociais. E aí eu tive a preocupação, inclusive, de fazer essa live, porque eu vi até alguns professores replicando isso. E me causou uma espécie, porque você pode levar o aluno numa prova de concurso, você pode levar o aluno numa prova de exame de ordem a errar uma questão dessa natureza. Não tem como ser, se eles foram capturados, se está em todos os órgãos de imprensa, que aquelas pessoas que apareceram nos vídeos pegando dinheiro, hoje de madrugada, hoje mesmo foram capturadas e hoje mesmo foram levadas para a delegacia com aquele dinheiro, como é que eu vou caracterizar a apropriação de coisa achada? Cadê o respeito à peculiaridade e à particularidade de se tratar de um crime a prazo? Cadê o transcurso do lapso temporal dos 15 dias? Ah, Giovanni, é porque se trata de dinheiro, isso é irrelevante. A lei não estabelece se o bem, qual a natureza do bem, se fungível ou infungível. A lei diz ficar durante 15 dias, passou os 15 dias, o crime está caracterizado. Então, por exemplo, vamos supor, aqui, eu estou aqui no 15º andar, porque o juiz é todo dividido em andares aqui.
Ele começou a crescer, aí tem 2 salas no andar, 2 no outro, 3 no outro, enfim. Aqui, o nosso vizinho aqui é uma clínica de odontologia. Não vou falar o nome da doutora aqui, muito gentil, muito atenciosa. O pessoal adora fazer bolo e trazer aqui pra gente e tal. Vamos supor que eu saia daqui do escritório, chegue na porta do escritório e vejo um bolo de nota de R$1 enrolado com a liga, com o nome dela, o número da conta e a agência. Sabe quando você pega assim e faz para alguém depositar o dinheiro? Eu achei um dinheiro no chão, que eu sei que é da minha vizinha aqui, de andar, tem o nome dela, a grana é dela. Eu pego esse dinheiro e uso para pagar umas contas. Quando for daqui a 15 dias, eu bato na porta dela e digo, ó, eu encontrei há 15 dias esse seu dinheiro aqui, tá aqui o dinheiro, certo? Eu usei que eu estava liso, mas agora eu estou com grana, eu estou lhe devolvendo o dinheiro que eu achei. Não tem crime, é fato atípico. Eu encontrei uma coisa que estava perdida, eu usei a coisa que estava perdida e eu devolvi e restituí a coisa que estava perdida ao seu legítimo proprietário dentro do prazo estabelecido em lei. Eu não extrapolei esse prazo, eu não satisfiz a condição de ser crime a prazo, não tem como eu reconhecer a apropriação de coisa achada. Mas tem um motivo mais sutil. Esse do tempo você já matava o erro da tipificação. Mas tem um motivo mais sutil. Quem acha coisa alheia, perdida. Vamos mais uma vez recorrer aos clássicos. E aí eu não vou recorrer aos clássicos penais. Eu vou recorrer ao clássico civil. Eu vou lá para o mestre Silvio Venosa. Eu não sei se alguém teve a oportunidade de estudar civil ou processo civil aqui, pelas obras de Silvio Venosa. Para mim, é a grande referência que eu tenho. Na minha época de graduação, o pouco que eu aprendi de civil, eu aprendi das obras do professor, do grande mestre Silvio Venosa. E o mestre Silvio Venosa nos ensina que uma coisa perdida é algo que o seu proprietário ou possuidor acreditava estar na posse, mas por um erro, uma falha, um esquecimento ou um lapso próprio, ele acaba perdendo a posse ou o controle daquele bem. Esse conceito não é meu. E é por isso que eu sempre digo, qualquer jurista, você que é jurista, você que é estudante, você sempre precisa ter uma visão ampla, uma visão interdisciplinar do direito. Triste de quem só sabe um ramo do direito. Aqui nós estamos usando ensinamentos de direito civil para poder nos ajudar numa tipificação de direito penal. Eu estou usando Silvio Venosa, que é um civilista, para me ajudar a matar uma questão de direito penal. Ora, o mestre Silvio Venosa, e aí eu diria que vários outros civilistas, até dos mais clássicos aos mais modernos, Fred Didier também, não sei se alguém já estudou pelas obras de Fred Didier, ele também traz esse conceito, outro grande mestre de direito civil e processo civil. Fred Didier também nos diz isso, que uma coisa para ela ser considerada perdida é preciso que o seu legítimo proprietário ou possuidor, pela sua própria conduta, por uma conduta negligente, um lapso, uma desídia, ele perca, ele deixe de estar na esfera de posse do proprietário ou possuidor. Eu tenho uma coisa minha e por lapso meu, por falha minha, por erro, por abestalhamento, eu não estou mais sobre a posse daquele bem. Não foi isso que aconteceu com o dinheiro. O banco não perdeu o dinheiro por lapso próprio de um prestador de serviço ou de um terceiro que trabalhava para ele. Não foi o malote se perdeu porque caiu do carro forte. O funcionário do banco foi alimentar o caixa eletrônico e deixou um bolo de seda do lado de fora por leseira e abestalhamento. Não foi isso. Logo, se não houve o conceito de coisa perdida, eu não tenho objeto do crime. A tipificação não pode ser feita só pela adequação da conduta. A tipificação ela tem que ser feita pela adequação da conduta e do objeto em ato contínuo. Primeiro eu olho a conduta, eu digo sempre isso. Quem é meu aluno aqui nos nossos cursos, onde eu ministro aula de direito penal, aqui nos cursos do Jus 21, seja carreiras policiais, seja a segunda fase UAB, seja as nossas pós-graduação, na pós-graduação eu bato isso demais, eu digo, olha, se tu quer ser um bom penalista, macho, se tu quer chegar matando a pau em direito penal, quando você for tipificar, primeiro adeque a conduta. Adequou a conduta e adeque o objeto. Eu não consigo tipificar como apropriação de coisa achada porque a conduta não se adequa. Crime a prazo, eu não cumpri o prazo. Já expliquei isso. Mas eu também não consigo adequar o objeto.
O objeto não pode ser reconhecido como coisa perdida, porque o seu legítimo possuidor / proprietário, eu já disse que o banco é possuidor e não proprietário, por isso que eu estou dizendo, seu legítimo possuidor / proprietário não deixou de ter o bem sob seu controle por lapso próprio ou de prestador de serviço. O bem lhe foi arrebatado, o bem lhe foi subtraído numa situação que lhe era imprevisível e imaginável. Quem é que foi dormir naquela noite achando que aquele banco ia ser objeto de roubo? Ninguém. Então, com todo o respeito, e essa foi a tese mais sustentada ao longo do dia de hoje, com todo o respeito, inclusive a alguns colegas professores, que tipificaram essa conduta no 169, inciso 2, eu respeitosamente ouso discordar. Não sou o senhor da verdade, não sou o senhor da razão, não tenho uma resposta para todos os males do mundo, nem tenho uma resposta para todas as perguntas, mas eu tenho os meus argumentos, argumentos que eu coloco em todas as aulas minhas aqui no Jus 21 e faço questão de colocar nos meus livros também. Então, por esses argumentos externados, eu discordo dessa tipificação. Ora, se eu entendo que não é furto, se eu entendo que não é receptação, e se eu entendo que não é apropriação de coisa achada, mas digo que é crime, agora chegou a hora de eu dizer qual é o crime. Agora chegou a hora de eu imputar a tipificação que, se fosse eu naquela situação, o faria. E para dizer qual o crime, eu gostaria de ler o artigo de lei para vocês. Eu acho que essa conduta, ela se adequa ao caput do 169. E não ao inciso 2. De novo, eu acho que essa conduta ocorrida em relação àquelas pessoas que cataram dinheiro nas ruas de Criciúma está perfeitamente adequada, perfeitamente coadunada, tanto no que diz respeito à conduta, quanto no que diz respeito ao objeto do crime, porque, lembre-se, tipificação é conduta mais objeto. Primeiro eu olho os verbos nucleares do tipo, adequei a conduta, depois eu olho o objeto, que está sendo tratado no tipo penal, beleza? Então, partindo dessa lógica, partindo desse raciocínio, para mim a melhor adequação é no caput do artigo 169 do Código Penal Brasileiro. Observemos o que diz o caput do 169. Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Esse é o nome iuris que está no caput do artigo 169. Vou ler a letra da lei agora. Artigo 169 do Código Penal. Apropriar-se alguém de coisa alheia vinda ao seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza. Veja a sutileza. Veja que aqui no caput do 169 o verbo é apropriar, diferentemente da receptação que o verbo é adquirir. Lá na receptação eu não reconheço o crime porque o verbo nuclear é adquirir. Aqui o verbo é apropriar-se. Qual é o conceito de apropriar-se? Mais uma vez o mestre Nelson Gria nos ensina. Quem se apropria traz para a sua posse algo que antes não estava. Essa apropriação ela pode ser violenta ou pacífica. Ela pode ser insidiosa, você fez ali sem ninguém ver, ou ela pode ser aberta. Quem se apropria é alguém que traz para a sua esfera de posse, para a sua esfera de controle, para a sua esfera de disponibilidade, algo que não estava e que não lhe cabia. Esse é o conceito de apropriação. Tanto é o conceito de Nelson Gria, quanto é o conceito de Magalhães Noronha, quanto é o conceito que está na exposição de motivos do Código Penal. Se você for lá para a exposição de motivos do Código Penal de 1940, é esse o conceito de apropriar-se que a letra da lei traz. Essa apropriação pode ser violenta? Pode. É o que acontece no esbulho possessório, por exemplo. Essa apropriação ela pode ser sem violência? Pode. É o que acontece na apropriação indébita. Mas você sempre parte da premissa que algo passa a estar sobre o controle ilegítimo do indivíduo, onde antes não havia esse controle ilegítimo. Na apropriação indébita eu tenho o controle legítimo e passa a ter o controle legítimo. Na apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, o indivíduo não tem o bem na sua mão e vai lá e pega. Por isso que é o verbo apropriar-se. Ora, eu tipifiquei a conduta. Perceberam? Eu tipifiquei a conduta. Agora eu vou olhar o objeto. Será que isso é uma coisa havida por erro? Não. Não tem erro nenhum. O dinheiro se espalhou em decorrência da conduta delituosa, então não tem erro. Será que é uma coisa havida por força da natureza?
Por óbvio que não. É lógico que não é por força da natureza, mas é uma coisa havida por caso fortuito. E aí, se eu estou dizendo que é uma coisa havida por caso fortuito, quase que não sai, mais uma vez eu vou recorrer ao mestre Silvio Venosa. Mas olha, eu estou sempre citando Silvio Venosa porque eu não sou um civilista. Certo? Minhas referências em civil e processo civil são Silvio Venosa, Fred Didier e Mozart Borba. São os livros que eu já estudei. E assim, eu gosto muito de Silvio Venosa porque ele é uma doutrina clássica. Pronto. Tem o Caio Mário da Silva também. O Caio Mário da Silva eu li muito, mas assim, eu não me identificava, eu não conseguia entender. Já o Silvio Venosa eu consegui entender. E quando você vai lá para a obra de Silvio Venosa, que ele traz esse conceito que está aqui, ó, caso fortuito, ele entende que caso fortuito é um evento proveniente de ato humano, imprevisível para as demais pessoas do contexto. A ideia de... Sabe quem também tem esse conceito? Maria Helena Nis. A grande mestra, a grande professora Maria Helena Nis também, quando ela se referia a caso fortuito, ela dizia isso. Caso fortuito é algo que decorre de um evento humano, de uma ação humana, imprevisível para as demais pessoas do contexto social. Me diga uma coisa, quem em Criciúma ontem foi de noite para casa sabendo que ia ter aquele crime, imaginando que ia ter aquele crime? Ninguém. Ninguém. Daquelas pessoas que estavam lá pegando o negócio, pegando o dinheiro, quem é que sabia que aquilo ia acontecer? Ninguém. É uma ação humana? É uma ação humana. O dinheiro não se espalhou sozinho. Os meliantes em fuga ou abriram, ou deixaram cair o malote, ou rasgaram o malote, mas é uma ação humana de natureza imprevisível para as pessoas que se apropriaram do dinheiro. Então eu estou inequivocamente diante de um objeto havido ou por caso ou fortuito. Se eu entendo, como diz o professor Silvio Venosa, que o caso fortuito é algo decorrente de uma ação humana imprevisível para as demais pessoas do contexto social que não estão envolvidas naquela ação, inequivocamente aquele dinheiro que se espalhou pode ser entendido como uma coisa alheia, porque o dinheiro não é de quem pegou, à vida de caso fortuito que foi apropriada pelas pessoas que foram lá na rua e pegaram o dinheiro. Então, para mim, professor Vilmo Braga, forte abraço, meu amigo, grande professor Vilmo Braga. Então, para mim, não tem como você tipificar em outro local que não no caput do artigo 169. E aí vem aquela história. Pronto, essa pergunta que Carlos te fez aqui, de 155 para 169 o agente será beneficiado. Será. O agente será beneficiado sim, porque a pena do 169 é de detenção de 1 mês a 1 ano ou multa. É infração de menor potencial ofensivo, não dá captura em flagrante, quer dizer, não dá lavratura de auto de prisão em flagrante delito e por aí vai. Certo? Mas repare, você não pode querer tipificar um crime pela gravidade da reprimenda penal. E Carlos, abraço, Rilmo. Carlos, me permita usar essa sua pergunta para dar um recado aqui para todo mundo, que eu sempre faço questão de repetir, sempre que eu tenho oportunidade. Todo mundo quer um direito penal para chamar de seu. Infelizmente, até por influência do STF, todo mundo quer um direito penal e um processo penal para chamar de seu. Todo mundo quer um código penal para botar debaixo do braço e chamar de seu. Todo mundo quer uma situação para dizer, não, eu vou tipificar desse jeito. Cara, mas nós somos juristas. Se você admitir que cada um tipifique o crime da forma que acha mais razoável, você está dizendo que não existe um direito penal. Ah, não, mas é porque eu acho que eles têm que ser punidos de forma mais gravosa. Quem tem que achar isso não é você, não sou eu. Quem tem que achar isso é o legislador originário. Olha a teoria tridimensional do direito do mestre Miguel Reale. Olha a origem das normas penais e das reprimendas punitivas penais derivado da teoria do fato, valor e norma. O direito penal ele não pode se adequar ao diletantismo ou à vontade do seu aplicador. O direito penal tem que ser uma regra interpretada à luz do bom senso do homem médio e que possa ser reconhecida como válida por todas as pessoas em qualquer lugar do território brasileiro. Sobre pena de você ter microordenamentos penais e daqui a pouco você vai ter uma lei penal mudando de delegacia para delegacia, de vara criminal para vara criminal, de câmara recursal para câmara recursal. Isso é inaceitável. Então, sim, é um crime bem menos grave do que o furto? Por óbvio que sim. Trata-se, inclusive, de infração penal de menor potencial ofensivo, nos termos da Lei 9.099/95. Lembre-se, a Lei 9.099/95, no seu artigo 61,
define infrações penais de menor potencial ofensivo como todos os crimes cuja pena máxima é de até 2 anos e as contravenções penais. E, consequentemente, no seu artigo 69, proíbe a lavratura de flagrante e, consequentemente, o arbitramento de fiança. Aqui era um TCO. Aqui era para levar o pessoal para a delegacia, lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, eles prestarem compromisso, se não tiver juiz de plantão, né? Porque se tiver vai encaminhar logo para o juiz de plantão e liberar, não se imputando prisão em flagrante nem fiança, é o parágrafo do artigo 69. Então, com todo respeito aqui, ainda que sim, se reconheça ser uma vantagem, entre aspas, para os agentes delituosos, desclassificado 155 para o caput de 169, eu não posso pensar no direito penal dessa forma. Senão eu deixo de ter um direito penal do fato e passa a ter um direito penal do autor. E na hora que você tiver um direito penal do autor, a pena vai ser porque o cabo é alto ou baixo, gordo ou magro, bonito ou feio, azul, amarelo, lilás, branco. Isso não existe. A gente tem que trabalhar a tipificação. A gente tem que olhar para a tipificação. E para mim a tipificação cai aqui no 169. Eu vi algumas pessoas dizendo que o crime estaria descaracterizado pela devolução do dinheiro. Não. Respeitosamente, eu ouso discordar. O crime não estaria caracterizado pela devolução do dinheiro. Por quê? O crime de apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza, ele se consuma no momento da efetiva tomada da posse do bem. De novo, esse crime em apreço, caput do artigo 169, ele se consuma no momento da efetiva tomada da posse do bem. No momento que o indivíduo passa a ter a posse daquele bem, ainda que não seja manso e pacífico, o crime se consumou. É a teoria da apreensão, a mesma lógica lá do crime de furto, a mesma lógica do crime de roubo, para fins de caracterização do momento consumativo. Teoria da apreensão ou amotion, tá? Então, nesse caso aqui, teoria da apreensão amotion. Ele se apropriou, ele foi lá e pegou e trouxe o bem para a sua alçada de posse, trouxe o bem para o seu poder. O bem veio ao seu poder, vindo ao seu poder. Ele foi lá e pegou o bem. Na hora que ele pegou o bem, o crime se consumou. Se o crime se consumou e depois disso ele devolve o dinheiro, o que é isso? Isso é arrependimento posterior. Eu cairia no artigo 16 do Código Penal Brasileiro, lá na parte geral. Arrependimento posterior não é excludente de crime, é causa especial de redução de pena, manifesta na terceira fase da dosimetria. Vou dizer de novo. Se eu considero que na hora que ele trouxe o bem para a sua posse, vindo bem à sua posse, como diz a letra da lei, esse é o momento consumativo do bem, está escrito no texto normativo, não sou eu que estou dizendo, e o crime se consuma, e depois ele vai lá e devolve o dinheiro, eu tenho um crime praticado sem violência ou grave ameaça, onde, após o momento consumativo, o agente delituoso devolve o bem ou repara o dano. Consequentemente, eu tenho todos os elementos. Travou aqui? Vou repetir. Voltou aí para vocês, pessoal? Deu uma travadinha aqui para mim. Acredito que tenha voltado para vocês. Então eu vou dizer novamente. Se voltou para vocês, senta o dedo no like aí só para eu saber que está transmitindo de boa. Que ligaram para mim aqui e travou. Será que voltou? Voltou, pronto, voltou. Então, repetindo, eu tenho um crime patrimonial praticado sem violência ou grave ameaça, aonde, após o momento consumativo do crime e antes do início da ação penal, o indivíduo repara o dano ou devolve o bem. Todos os elementos constantes ao teor do artigo 16 do Código Penal para reconhecimento do arrependimento posterior que era chamado por Nelson Hungria de ponte de prata. Se alguém algum dia falar em ponte de prata, está falando de arrependimento posterior. Ponte de ouro seria desistência voluntária ou arrependimento eficaz. Ponte de diamante, colaboração premiada, tá bom? Então o que eu tenho aí é uma ponte de prata do direito penal. O que eu tenho aí é um arrependimento posterior. E arrependimento posterior não é excludente de crime. De novo, arrependimento posterior não é excludente de crime. Ele é causa especial de redução de pena, arguível pelo juiz no momento da sentença, na terceira fase da dosimetria. Então, com todo respeito também, as pessoas que disseram, não, você devolveu o dinheiro, acabou o crime. Não, não acabou. Isso é arrependimento posterior, porque a consumação já aconteceu. Pelos motivos de fato e de direito que eu externei aqui, a consumação já aconteceu. Beleza? Bom, crianças, essa é a minha contribuição ao debate.
Eu sempre acho interessante que o direito penal é algo vivo. É algo vivo por quê? Porque eu acho que de todas as disciplinas a que você mais consegue enxergar no dia a dia, mais consegue ver se manifestar no dia a dia, é justamente o direito penal. Então, eu sempre acreditei que quando acontecem essas coisas, nós devemos contribuir para a propagação das ideias referentes ao direito penal, nós devemos contribuir para o bom aprendizado do direito penal, nós devemos contribuir com as nossas ideias, com um pouco da nossa experiência, com um pouco da nossa vivência para o direito penal. Mas eu insisto, eu não sou o senhor da verdade. Vocês encontrarão doutrinadores dizendo algo diferente do que eu disse, como eu externei e faço questão de repetir no começo da live. Vocês encontrarão doutrinadores dizendo que é 1692, certo? Apropriação de coisa achada. Vocês encontrarão doutrinadores dizendo que é receptação. O delegado de polícia tipificou como furto, mas cabe a mim apenas externar os motivos da minha discordância. Eu, respeitosamente, na minha humilde opinião, eu não consigo reconhecer outro crime a não ser o caput do artigo 169, vênias, respeitos antecipados, escusas antecipadas a todos os grandes mestres Brasil afora que têm entendimento em sentido contrário. Certo? Eu espero ter contribuído. Se você acha que é válido esse debate, se você acha que é válida essa discussão, eu vou lhe pedir 2 favores, eu vou lhe pedir 2 gentilezas. O algoritmo do Instagram, ele mostra as lives, elas vão ficar postadas, elas vão ficar disponíveis. O algoritmo do Instagram mostra as lives para mais pessoas a partir do momento que as pessoas comentam, certo? A live, se você comentou na live ao vivo, não. Mas quando a live fica disponibilizada lá e você vai lá e faz algum comentário, ainda que um comentário rápido, o Instagram mostra essa transmissão para mais pessoas. E também quando as pessoas começam a marcar a gente no Stories. Você dá um print na tela, marca a gente no Stories lá, eu vou lá e replico. O Instagram também mostra a transmissão para mais pessoas. Então, se você gostou, se acha que vale a pena, faz isso, que você ajuda a live a ser difundida para mais pessoas. Manda aí, tem aquela setazinha, manda para um colega, manda para um amigo, para que a gente possa ampliar o debate, mas sempre dizendo, sempre deixando claro que essa é a minha opinião jurídica. Existem opiniões diversas e todas elas precisam ser ouvidas, todas elas precisam ser analisadas. E para a galera que na transmissão estava perguntando sobre a aula da OAB de hoje, é 19 horas. Certo? 19 horas, começa daqui a pouco. Hoje eu vou fazer a abertura com vocês, vai estar o professor Luiz Carlos Figueiredo. Hoje são as peças pré-processuais, é pelo canal do YouTube do Jus 21 e pelo meu Instagram, beleza? Mas aí, só 19 horas, beleza? Valeu, crianças, obrigado a todo mundo, um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.